Quem é o apóstata? Eu vou responder essa pergunta. Preste bastante atenção para que você consiga identificar quem é o apóstata. Porque a explicação que eu darei será fundamentada na palavra de Deus. E à luz das Escrituras, qualquer pessoa pode identificar um apóstata. Porque a palavra de Deus para o crente fiel é a maior autoridade, é a única regra de fé e prática. Então vamos lá? Vamos lá para a gente identificar quem é apóstata. Vamos! Primeira coisa que você precisa saber é que a palavra apostasia na língua grega significa afastamento, revolta ou deserção. Então, apostatar significa abandonar, afastar externamente da fé cristã que uma vez aquela pessoa professou. Portanto, na Bíblia, a palavra apostatar refere-se ao abandono consciente e deliberado da fé e, por conseguinte, abandono da verdade exposta na Bíblia Sagrada. Você pode estar se perguntando, mas por que ele disse que apostatar é abandonar a fé e, por conseguinte, abandonar a verdade revelada na palavra de Deus, na Bíblia? Para responder essa pergunta, você precisa compreender como a fé é gerada, já que apostatar é afastar-se da fé, é negar a fé verdadeira. Então, como a fé é gerada? A fé é gestada em nós. De que maneira? Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Interprete comigo esse texto sagrado. A fé, isto é gerada, ela vem, a fé é oriunda da pregação. E o motivo desta pregação é a palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Ok? Então preste atenção. Se a pregação da palavra de Cristo é quem gera a fé em nossos corações, mas se a palavra de Cristo é desprezada e se prega outra palavra que não é a palavra de Cristo, não se pode dizer que isto é fé gerada pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Cristo. Observe o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. De que maneira Deus fala conosco nos dias de hoje? Pelo Filho, isto é, pela palavra do Filho, pela palavra de Cristo. Então, pela palavra de Cristo, a fé é gerada em nós. Mas, se algum líder diz que a Bíblia perdeu valor e o que vale agora é a revelação, se a Bíblia não é suficiente, se a Bíblia não é a palavra de Cristo, ora, se você agora depende daquilo que esse líder chama de revelação, aquilo que emergiu da cabeça dele, da mente dele, então se você depende de uma palavra que emergiu de uma mente fértil, de um homem que se afastou das Escrituras, esta palavra já não é a palavra de Cristo. Por isso que o líder, que é um apóstata declarado, diz que a Bíblia perdeu o seu valor nos dias de hoje. O que vale é a revelação. Quando esse líder apóstata diz que o que vale é a revelação, ele tira você da dependência da palavra de Cristo e você agora passa a depender daquilo que ele diz. Porque, afinal de contas, segundo ele, foi Deus que revelou. Ok? Todo apóstata age de forma sorrateira. Com que objetivo? Desqualificar a Bíblia. E ele faz isso dizendo que a Bíblia perdeu valor, agora é a revelação, e assim ele desqualifica a Bíblia. Assim diz o apóstata: no passado valia o que estava escrito, mas agora o que vale é a revelação. Apóstata diz que a letra perdeu valor. Mas como assim? A Bíblia, para o apóstata, tem prazo de validade? Valeu no passado e hoje não vale mais? Agora todos têm que depender daquilo que emerge da mente do apóstata sob o pretexto que é uma revelação de Deus?
Desta forma, amados irmãos, a maior autoridade nesta instituição não é a Bíblia Sagrada, e sim as palavras que emergem de uma mente fértil, sob o pretexto de ter sido uma revelação de Deus. Mas observe o que diz a 1 de João, capítulo 2, verso 18 a 24. Diz assim: filhinhos, é já a última hora, e já ouvistes que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha bem, então tem surgido anticristos agora, ok? Agora olha o que diz o verso 24, abra a sua Bíblia. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Está vendo o que está escrito? Os anticristos são aqueles que não permaneceram naquilo que ouviram desde o princípio. Os anticristos são trazidos pela estrada pavimentada pela apostasia, isto é, todo anticristo é um apóstata, ele abandonou a fé, porque ele negou a palavra de Deus. Então, a fé que tem origem na palavra, isto é, ela é oriunda da palavra e não de uma mente fértil. Isso que se chama revelação é uma mentira, um engodo. Para o apóstata, a Bíblia perdeu o valor. Agora vale a revelação que ele tem. A pergunta que eu faço é: a Bíblia tem prazo de validade? Coloca aqui se você acha que a Bíblia tem prazo de validade. A Bíblia tornou-se um livro obsoleto para o apóstata? Para você tornou-se? O que vale agora é a revelação ou o que está escrito na palavra? Suponhamos que existisse uma nova revelação nos dias atuais. Suponhamos. A revelação pode vir de alguém que não se parece com Cristo. Quando o Evangelho nos transforma para sermos parecidos com Cristo, Romanos 8, 29 diz que aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, por que Deus nos salva? Para sermos conforme à imagem do Filho. Isto é, todo crente precisa se parecer com Cristo. Não se parecer com Cristo, ter uma aparência hostil, ignorante, que não aceita ser contraditado. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis as árvores. Se o fruto é hostilidade, pisar nas pessoas, como pode ter sido transformado pela palavra de Deus? Não se parece com Cristo. Ora, o apóstata é aquele que ensina heresias, tais como: não se deve perdoar. Mas Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7. A Bíblia diz que devemos perdoar porque Cristo nos perdoou. Quem não perdoar, a Bíblia diz, também não será perdoado por Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Preste bem, irmãos, preste bastante atenção nisso. Preste bastante atenção para você não cair nesse engodo. Né? Porque qualquer ensino que venha contradizer a palavra de Deus, olha, você não pode perdoar, não, a Bíblia diz que você deve amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. É isso que a Bíblia diz. Mas você pode dizer, mas pastor, quem faz isso? Todos os que foram regenerados, todos que se parecem com Cristo, porque Cristo fez isso. Está dando para entender? Romanos 8, 29 diz isso. Deus, ele nos alcança com o propósito de nos fazermos parecidos com Cristo. Então, um homem que diz ter revelações de Deus, um exemplo, hein, gente? Diz ter revelações de Deus e se parece mais com Hitler do que com Cristo. Será que esse homem pode falar da parte de Deus? Para e pensa. Digita aqui o que você pensa. Para e pensa. Olha bem, se você ensina que não se deve perdoar, se você ensina que não se deve orar, que a oração é coisa do passado, né? Não precisa orar mais hoje, né? Então, se você começa a ensinar que a letra mata, mas o espírito vivifica, ei, vai para o texto. O texto não está falando que a letra, no sentido, se você ler, você vai morrer, se você estudar a Bíblia, você vai
abandonar a fé, você vai morrer espiritualmente. Não! O texto está fazendo uma distinção entre a letra, no sentido de mostrar o Antigo Testamento, tanto é que nos versículos, dentro desse contexto, está dizendo que, preste atenção, vai lá para a Bíblia, está dizendo o seguinte, que a glória que havia em Moisés, a glória no seu rosto, desculpa, era transitória, né? Mas o ministério do Espírito é permanente. Por quê? Porque aquele período passou. Está falando do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Está fazendo uma diferença entre a Antiga Aliança, ok? Porque no Antigo Testamento era a sombra. O Antigo Testamento apontava para Cristo, né? Por isso a Bíblia diz assim, que na plenitude dos tempos, isto é, quando cumpriu-se o tempo determinado por Deus, na plenitude, estava pleno diante daquilo que eram as profecias, aquilo que Deus haveria de cumprir, na plenitude dos tempos nasceu Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos resgatar da lei. Está dando para você entender? Então percebe, quando a Bíblia diz que a letra mata, ela está falando acerca deste no antigo pacto. Por quê? Porque o antigo pacto, todo o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Cristo. Na plenitude dos tempos nasceu Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos resgatar da lei, né? Para nos fazer agora filhos adotivos, à medida que você aceitou Jesus como seu Salvador. Então a Bíblia não está falando que você não pode estudar a Bíblia. Não é isso, gente. Eu vou explicar de forma mais pormenorizada num outro vídeo, para não nos atermos tanto tempo assim, mas só para um sprayzinho, para você entender. Todo mundo que diz que a letra mata, todo mundo que diz o seguinte, critica a teologia, por quê? Porque se alguém estudar, não fica no meio de um apóstata. Se alguém estudar, vai descobrir que o apóstata só prega heresia, que a conduta dele não condiz com a conduta de um cristão. Deu para entender? Que a maldade ela destila, né, em todos os poros do seu corpo. Deu para entender? Meu amado irmão, presta atenção. O apóstata nada mais é do que alguém que é emissário, portador daquilo que Satanás, daquilo que a antiga serpente falou. Lembra-se da conversa que Eva teve com a antiga serpente, o diabo? Pois bem, olha bem, Gênesis capítulo 3 está escrito assim. Olha o diabo falando com Eva. É assim que Deus disse. O que ele vai se opor? Àquilo que Deus disse. A oposição é aquilo que Deus disse. Preste atenção. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim. O que ele queria apresentar? Deus proibiu vocês de tudo, Eva. Ele começou então a deturpar, a apresentar para Eva uma outra realidade. Sabe, quando a realidade não condiz, quando o fato relatado não condiz com a realidade, ele diz, não comereis de toda a árvore do jardim, a realidade não era essa. Aquilo era apenas um relato mentiroso, porque o apóstata, por ele ser filho do diabo, ele é mentiroso. Então ele deturpa a palavra de Deus, porque nele está a mentira. Então, deturpou o que Deus disse, ele atacou o que Deus havia dito, apresentando para Eva uma outra, entre aspas, verdade, que não é verdade, obviamente, né? Que é um engodo, que é uma mentira, que é um engano, mas que ele afirmava que era verdade. Agora continua para você ver o que ele fala. Olha bem. Diz assim, primeiro, ele atacou o que Deus havia dito, apresentando algo novo, né? Que não é verdade. Agora, versos 4 e 5 do capítulo 3, ele diz assim, então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis,
porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele, o diabo, apresentou para Eva uma outra certeza: é certo que não morrereis. Ele seduziu Eva a buscar ser como Deus. Meus amados irmãos, preste atenção nisso. Presta atenção. Olha bem, tem pessoas que hoje padecem da síndrome da serpente. Qual foi a proposta da serpente? Contradizer o que Deus havia dito, dar a Eva uma outra certeza, porque Deus havia dito o quê? No dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Aí ele vai dizer, não, vocês não vão morrer. Está vendo como é que o objetivo de Satanás sempre é contraditar o que a Bíblia diz? Então todo pregador, o apóstata, ele contradiz o que Deus diz. Ele diz que não se deve perdoar quando a Bíblia diz que se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Olha bem que loucura, gente. Se Deus não nos perdoar, nós vamos para o inferno. Tá dando para você entender? Então, você é transformado pelo Evangelho em nova criatura. Mas e agora? O que é ser nova criatura? É ser parecido com Cristo, né? É ser parecido com Ele. Ora, se você não se parece com Ele, se você é hostil, ignorante, né? Pisa nas pessoas, maltrata, achincalha todo mundo, só você é o dono da verdade, você olha sempre de cima para baixo, ninguém sabe nada, só você sabe tudo, né? Então a Bíblia diz que nós devemos considerar os nossos irmãos não superiores a nós e não inferiores. Isto é, a Bíblia ensina o crente verdadeiro, parecido com Cristo, a olhar de baixo para cima e não de cima para baixo. Só os déspotas, só quem é apóstata e déspota é que age dessa maneira, gente. Então, isso é o quê? A síndrome da serpente. O encanto da serpente, a ponto da pessoa achar que ele é o próprio Deus. Que ele é o próprio Deus. O que ele fala é Deus falando. É típico comportamento de um apóstata. Meu Deus! Então, apostatar da fé, preste atenção para você nunca cair na conversa, na lábia de um apóstata. Presta atenção. Apostatar da fé é abandonar a fé que se professava, demonstrando que você nunca viveu a verdadeira fé salvadora. Nunca viveu. Nunca viveu. O espírito de rebelião, quando você faz o espírito de rebelião, né? Quando você age dessa maneira, quando você, sob o pretexto, entre aspas, de dizer, Deus me revelou algo novo, então o que eu tenho ninguém tem, me sigam porque eu sou Moisés. Não. Gente, não, 1000 vezes não. Isso é a voz do serpente, sabe? E assim como ela, de forma sorrateira, enganou Eva, o apóstata, que é a boca de Satanás, está enganando muita gente. Então, preste atenção nisso. Tem muita gente que, olha, a pessoa está dentro da igreja, cumpre com todas as determinações que a liderança impõe, mas não se parece com Cristo. Dá calote nos outros, trata mal a esposa, fala palavrão, conta piada imoral. Os filhos não veem nessa pessoa uma pessoa para ser admirada, antes pelo contrário, maltrata as ovelhas, pisa nas ovelhas, porque ele se sente, afinal de contas, ele aprendeu, né, com o mestre dos magos. Eu vou contar essa aqui. Então, olha bem, e isso é próprio de quem? De quem está copiando uma liderança que apostatou da fé. Quando eu falo em apostatar da fé, eu não sei se vocês se lembram, se é da época de vocês. Olha bem, presta atenção nessa história. Vocês se lembram daquele desenho animado, a Caverna do Dragão? Vocês se lembram? Eu me lembro assim, en passant, mas eu me lembro de alguma coisinha. A Caverna do Dragão tinha assim um ancião baixinho com os cabelos brancos. Vocês se lembram desse desenho? E aquele ancião era o maior mentiroso da história, né? Por quê? Porque ele sempre dizia para um grupo de
de pessoas que estava preso em outro tempo e que enfrentava muitas lutas ali. Aí esse mestre dos magos, ele dava uma charada para que as pessoas pudessem descobrir, né? Porque ele sabia a charada, mas ele queria que as pessoas descobrissem, né? Porque ele sabia tudo e tal. Aí as pessoas não conseguiam descobrir aquela charada. Quando descobriam, aí no momento final dava tudo errado e eles continuavam presos naquele ambiente, distante do mundo deles. Pois é exatamente isso que o apóstata faz. Ele transporta as pessoas à base de um engodo, à base de uma mentira. É um típico mestre dos magos, né? Mestre dos magos. Ele transporta as pessoas para um tipo de evangelho que não é o evangelho das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, chega a dizer assim: se alguém vos pregar outro evangelho, além deste que está aqui, está posto, seja anátema. Então anátema é quem? É quem prega um outro evangelho, além daquilo que Paulo pregou. A Bíblia diz que Deus nos deu o fundamento dos apóstolos e nós devemos edificar sobre este fundamento. Devemos edificar sobre o fundamento dos apóstolos e não tirar o fundamento e colocar algo novo. Tá dando para entender, gente? Então fujam da apostasia, fujam do apóstata, porque ele é boca do inferno. Ele está sendo usado por Deus para conduzir pessoas para o inferno. Isso é muito sério. Há muitos apóstatas, vários apóstatas surgiram no decorrer de toda a história da igreja. E não é diferente hoje. Hoje a apostasia está crescendo. Sabe, e o apóstata mor é aquele que vai à frente como tipo um mestre dos magos, sempre com a charada, só eu sei, ninguém sabe, e as pessoas que estão nesse mundo aqui enclausurado por ele, não conseguem nunca passar para o mundo da realidade do verdadeiro cristianismo. Oh, minha gente, apostatar da fé. Quem é o apóstata? Vamos para a Bíblia. Na Bíblia a gente conhece quem é apóstata. Quem prega de maneira fiel à Escritura não pode ser considerado apóstata. Agora, quem tira texto do contexto e prega aquilo que está na cabeça dele sob pretexto de dizer que é uma revelação nova, que Deus não deu a Paulo, não deu a João, não deu a Tiago, não deu a nenhum dos apóstolos, que nem o próprio Cristo, o Verbo encarnado, Deus não falou com o seu próprio Filho. Mas nós somos tão especiais que Deus está falando com a gente agora. Gente, isso é apostasia. O que é apostasia? Vamos aqui. Gancho final. Apostasia é apostatar da fé. A fé é gerada de que maneira? Pela palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus não tem valor, porque é assim que o apóstata age, ele exclui a palavra não tem valor, a Bíblia teve valor no passado, não tem agora. Então, e ele diz o seguinte: se você sair daqui, então você é uma apóstata. Não, ele apostatou no dia em que ele excluiu a palavra e disse: o que vale agora é a revelação, não mais a Bíblia, porque a Bíblia perdeu o seu valor. A Bíblia para o apóstata tem prazo de validade. Ah, meu pai, sabe o que acontece? Parece que eu consigo ver a cena. O apóstata é aquele que o diabo está sussurrando nos ouvidos dele, e o poder de persuasão do diabo, aquele que influencia o apóstata, é muito grande. Por isso ele leva a apostasia, vai levar muita gente. Está levando muita gente. Eu espero que você seja liberto da apostasia. Eu creio que no poder da palavra de Deus, leia a Bíblia. Irmão, não precisa acreditar no que eu estou falando. Vai para a Bíblia, confira na Bíblia se o que eu falei é verdade, se está escrito da maneira como eu falei. Nós só podemos estar numa igreja saudável, numa igreja bíblica, se a Bíblia for a nossa única regra de fé e prática. Se eu excluo a Bíblia e prego revelação, entre aspas, que não é revelação de Deus, só se for do capeta, né? Então, se eu excluo a Bíblia dizendo que a Bíblia não tem valor e agora o que vale é a revelação, só se for do diabo, né? Porque de Deus não é, porque o cano está fechado. O cano está fechado. O que Deus faz então, pastor? À medida que a gente lê e ora, porque a apostasia tira o homem da oração também,
né? Tem pessoas aí dizendo na internet, apóstatas dizendo que não precisa orar, né? Então ele tira você, ele tira a palavra de você, ele arranca a palavra, ele arranca a oração. Por quê? Porque aí você fica totalmente dependente dele. E nós precisamos orar sim, porque à medida que nós oramos, nós conseguimos entrar na profundidade daquilo que Deus inspirou os seus servos para escreverem. O que vale para nós é o que está escrito aqui na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que diferencia um apóstata daquele que não é apóstata é se ele está firmado na palavra de Deus, se o alicerce é a palavra, ou se o alicerce, ou diferente do alicerce do apóstata, que é a, entre aspas, revelação que Deus deu a ele. Isso é uma novidade que brotou de uma mente fértil, contaminada e soprada por Satanás. É duro, mas é duro, muito duro. Você pode ver por cada árvore, você vê o fruto. Cada árvore você vê o fruto. Eu não consigo ver alguém transformado por Jesus pisar nas pessoas. Achar que é o melhor, que sabe tudo e que ninguém sabe nada. Eu não consigo ver isso na Bíblia. Eu não consigo. Se você consegue, me mostra onde está. Porque o nosso Salvador, sendo ele Senhor da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é de aparência, é de coração. Mansidão e humildade estavam estampadas no nosso Mestre. E a Bíblia diz que nós, o Espírito Santo, através do poder da palavra de Deus, ele nos transforma de glória em glória para sermos parecidos com Cristo. Que você tire as suas conclusões e que você fuja da apostasia, porque ela é veneno mortal. E o apóstata é a boca do diabo. Que a graça de Deus te dê livramento. Que Deus tenha misericórdia de você e abra os seus olhos para compreender as Sagradas Escrituras. Sai dela, povo meu, é o que diz a Bíblia. Deus te abençoe, um forte abraço.